Tatiele? Pastor, só voltando um pouquinho a questão de confessar, né? Em Tiago fala, Tiago 5, fala que a gente deve confessar os pecados uns para os outros. Aí, em qual sentido seria exatamente isso? Pode ler o verso que se Tá. você encontrou aí. É Tiago 5, versículo 16. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia e súplica do justo. Ok. O que significa Tiago 5,16 e também os textos que nós lemos de Efésios e o que Jesus falou em João? O perdão, ele tem essa dimensão horizontal. Então, o confessar os pecados uns aos outros é quando eu peco contra o meu próximo. E eu confesso a Deus e peço perdão quando eu peco contra Deus. Há pecados que são cometidos apenas contra Deus. Um exemplo. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Você pode pecar contra o próximo nesse mandamento? Não existe essa possibilidade. Porque é um mandamento que se refere só a você e a Deus. Pegue, por exemplo, o segundo mandamento. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Toda vez que você usa o nome de Deus em vão, você não pecou contra nenhum próximo. Você pecou contra Deus. Então há pecados que são diretamente contra Deus. Aí você busca dele o perdão. Agora, todo pecado é contra Deus, mas tem pecado que é contra Deus e contra o próximo. Exemplo, não furtarás. Aí você rouba alguém, você pecou contra Deus e pecou contra o próximo. Havia uma lei em Israel que até ensinava o israelita, quando ele roubasse, ele tinha que restituir 4 vezes o valor que ele havia roubado. Restituir a quem? A quem ele havia roubado. Então havia uma lei de responsabilidade. Então, quando eu peco contra o próximo, eu tenho que buscar esse próximo para obter o perdão. É nesse sentido que Tiago diz que nós temos que confessar nossos pecados uns aos outros. Eu tenho que confessar para quem eu ofendi. E eu tenho que perdoar quem me ofendeu. Então essa é a dimensão horizontal do pecado. Sim, minha amiga? Pastor, Mary. Isso. Numa situação onde se é ofendido, alguém nos ofende a ponto de abalar nossas estruturas. Esse perdão, mesmo sendo liberado, mas que isso não teve uma conversa, é um perdão que aceitável ou não? É preciso ter uma conversa com o ofensor? A conversa com o ofensor, ela deve acontecer e ela pode ter a iniciativa de ambos os lados, não há nenhum problema. Agora, quem foi ofendido, ele pode, mesmo sem que a pessoa tenha pedido perdão, já estender esse perdão para a pessoa. Porque guardar mágoas de alguém nunca nos fará bem, nem espiritualmente, nem psicologicamente. Agora, quem ofende tem a responsabilidade de buscar o perdão. E esse perdão tem que ser buscado numa conversa franca. Por exemplo, se eu em algum momento ofendi você, eu não posso ir lá na minha oração particular, pedir perdão a Deus porque eu ofendi você e nunca procurar você para resolver a situação. Não. Então o perdão, ele é condicionado a essa busca. Jesus falou assim: quando você vier ao templo e trouxer a sua oferta, mas se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de oferecer a oferta, você deixa aí a sua oferta, vai lá, acerta com seu irmão, pede perdão a ele, depois você volta e oferece a sua oferta. Com isso, Jesus queria dizer o quê? Que nós temos a responsabilidade de, quando ofendemos alguém, buscar a pessoa para pedir o perdão. Não basta eu pedir perdão a Deus e esquecer da pessoa que eu ofendi. Agora, quem foi ofendido, ele pode, mesmo sem que a pessoa tenha buscado a ele, oferecer o perdão, porque isso fará muito bem para ele. E não ficar esperando ou colocar como uma condição o ser procurado para então dar o perdão. Então, há 2 lados, né, do perdão. Não sei se você entendeu o que eu falei. Entendi. Foi claro?
Então você percebe que há uma dinâmica para que o perdão seja alcançado. E a melhor coisa é você conviver com todas as pessoas sem ter mágoa, rancor de ninguém. Porque isso é saúde mental. Isso faz bem para nós. O perdão é terapêutico. Talvez eu esteja falando para alguém que foi muito magoado no passado, mas não consegue perdoar. Nós devemos buscar a ajuda de Deus para que Ele nos ajude a perdoar as pessoas que nos ofendem. Você tem que pensar o seguinte: se você não estiver disposto a dar perdão quando as pessoas falham com você, como você pode esperar que o Senhor te perdoe quando você falha com Ele? Jesus foi tão sábio nesse ensino que ele até contou a parábola de 2 devedores. E um deles devia uma fortuna, mas ele teve a sua dívida perdoada. E quando ele sai do palácio do rei, após ter sua dívida perdoada, ele encontra alguém que devia a ele um valor ínfimo. Nem se comparava ao que ele devia e fora perdoado. E Jesus disse que ele agora pegava esse devedor e ele espancava o devedor, dizendo: você me paga o que você me deve. Os soldados do rei viram essa atitude e disseram para o rei: olha, você não perdoou aquele homem uma fortuna? Pois alguém devia a ele, ele está lá na rua espancando agora o homem que devia a ele. Aí os soldados foram lá, pegaram aquele homem e levaram diante do rei. E o rei fez uma pergunta para ele: escuta, você não me devia uma fortuna e eu não perdoei você? Como que você não foi capaz de perdoar alguém que devia muito menos para você? Com isso, Jesus quis ensinar que quando nós somos perdoados, nós devemos também perdoar as pessoas. E não é justo você buscar o perdão de Deus para todos os pecados que nós cometemos e não querer que as pessoas depois que nos ofendem também mereçam ou recebam perdão. Então Jesus foi claro em dizer que o perdão tem que ser uma prática na vida cristã. E Jesus, você se lembra muito bem que ele mais do que ninguém soube perdoar. Perdoou Pedro, perdoou os soldados que o crucificavam na cruz. Lembra? Enquanto ele estava sendo crucificado, ele orava e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus esteve sempre disposto a dar o perdão em todas as circunstâncias. E a palavra de Deus está aí para nos orientar, para caminharmos na mesma direção. Lindinalva. Pastor, eu me considero uma pessoa difícil de perdoar. Assim, porque às vezes eu me pergunto: perdoar é esquecer? As pessoas falam: você perdoou, você tem que esquecer aquilo que te fez. Mas assim, eu não guardo mágoa da pessoa. Mas quando eu estou perto da pessoa, quando eu lembro, quando as feridas machucam, volta tudo de novo. Às vezes eu olho: meu Deus, por que aconteceu isso? Então eu me sinto assim, às vezes, com dificuldade de perdoar. Eu não digo perdoar, eu digo esquecer. Eu perdoo, eu não guardo mágoa, eu consigo viver, consigo seguir sem rancor, consigo ser feliz até com a pessoa, mas eu não esqueço. Então, perdoar é diferente de esquecer? Para você perdoar, você tem que esquecer o que o outro fez com você? Na minha visão, Lindinalva, perdoa e esquece apenas Deus, porque Ele prometeu isso. Ele prometeu perdoar, pegar os nossos pecados, lançar no mais profundo oceano e dele jamais se lembrar. Quem perdoa e esquece é Deus. Nós podemos perdoar e às vezes não esquecemos. Mas aqui está a dimensão maravilhosa do perdão. Eu olho para a pessoa, eu sei que ela me magoou, mas eu perdoei. E a lembrança do fato não me traz mais tristeza, porque isso foi uma coisa resolvida e ficou no passado. Então, a dimensão do perdão é tão maravilhosa que eu não esqueço o que a pessoa fez. Mas mesmo sem esquecer, eu não nutro nenhum sentimento negativo para com a pessoa. Então, o perdão, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Porque você não esquece. Você passa a conviver com certas pessoas que te magoaram, mas como você perdoou, você se lembra. Mas o perdão, ele cura a ferida. A cicatriz fica, mas ela não te machuca mais.
E assim, e perdoar você mesma quando você erra, quando você errou alguém, você tem que perdoar a si, liberar o perdão para si. Às vezes eu cometo erros, falhas, como todos nós cometemos, e eu fico assim, tipo, que me martirizando com aquilo. Poxa, por que eu fiz aquilo o tempo todo? Me martirizando, isso me faz sofrer. Aí eu fico, meu Deus, eu tenho que me perdoar a mim mesma. Eu não estou conseguindo perdoar a mim mesma. Como que eu faço, Senhor, para me perdoar a mim mesma? Na realidade, às vezes a gente se cobra muito, né? Por coisas que nós fazemos. Talvez o que nós temos que entender é que todos nós somos frágeis e em algum momento vamos falhar. O que nós precisamos fazer? Sabendo de nossas lutas e fraquezas, sempre buscar e correr para Jesus, porque Ele é rico em perdoar. Então toda vez que você falhar, que você fizer algo que você sabe que desagrada a Deus, corra para Jesus. Ele é rico em perdoar e Ele vai te aceitar. Pensa em Cristo, pensa em Deus como num pai que está disposto a sempre a perdoar os filhos. Você tem uma filha, né? Linda, Beatriz, eu quero aproveitar a oportunidade, posso? Pode. Mandar um abraço para a Bia, dizer que eu amo muito. Eu te pergunto, quando a Beatriz faz alguma coisa que machuca você, você não tem disposição em perdoar a Beatriz e começar tudo de novo? Sim. Pois Deus tem muito mais disposição de fazer isso com todos nós. Amém. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos vamos entender que também no perdão há algumas condições que devem ser preenchidas. A gente volta já já. Quando terminamos o primeiro bloco, a Tatiele tinha uma pergunta. Pois não, Tatiele? Pastor, é um exemplo, né? Perdão e confiança, igual a gente estava falando aqui agora há pouco. É um exemplo, uma pessoa trabalha na sua casa, rouba algo da sua casa, ela trabalha já há um tempo, daí você percebe que foi roubado e a pessoa confessa, pede perdão e etc. Daí você confia ou não confia? Se você, por exemplo, vou mandar ela embora porque eu não confio mais, eu perdoei, mas eu não quero mais ela trabalhando aqui. Isso é errado, é uma demonstração de não perdão, que até no que a irmã falou, eu não preciso conviver, né? Ou não? Quando uma pessoa busca o teu perdão, ela pode estar genuinamente arrependida e você tem que estar disposto a perdoar ou não. Então você tem que medir as consequências. A continuidade dessa pessoa dentro da minha casa pode trazer um prejuízo irreparável? Se puder trazer, não é aconselhável que você continue com ela. Não vai trazer nenhum prejuízo irreparável. Continue, dê uma segunda chance. Então você tem que pesar as consequências. Jesus foi tão sábio em suas palavras que ele sempre disse, vocês devem ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. O que é ser simples e prudente? É a capacidade de avaliar o todo, de pensar nas consequências, o que pode e não pode acontecer, e medir. Então a nossa confiança de fato pode ser abalada por uma falta, mas a gente tem que estar disposto a perdoar e dar uma segunda chance. Agora, você vai dar uma segunda chance, se pode acontecer algum dano irreparável, aí já você tem que pensar duas vezes antes disso. Ok? Leônidas? Pastor Arilton, então, depois desse estudo que trata do perdão, é correto afirmarmos que a falta de perdão, além de ser um impedimento da resposta de Deus às nossas orações, também é um grande impedimento de nós alcançarmos a vida eterna? Eu diria que sem dúvida, viu, Leônidas? Sem dúvida. Porque nós dependemos do perdão de Deus constantemente. Quem que não falha? E você vai precisar do perdão de Deus. Agora, se você não está disposto a perdoar aquele que te ofende, como você espera que Deus perdoe você? Então, o perdão é uma necessidade que nós temos. E nas histórias que Jesus contou, como ficou clara essa verdade? Então, o perdão, ele tem que ser buscado se ofendemos alguém. Ele tem que ser oferecido se alguém nos ofendeu. Não é fácil, às vezes, dizer me perdoa, mas nós precisamos pedir. E quantas vezes então devo perdoar? Jesus falou, não te digo até 7 vezes, em Mateus 18, 22, mas 70 vezes 7. E quando Jesus falou em 70 vezes 7, não é que você vai fazer uma conta aí para 490 vezes, não. Você vai perdoar enquanto precisarem.
Então imagine você, que você mora numa casa e tem lá um vizinho, e você compra um carro zero, estaciona lá em frente à sua casa, e o vizinho vai sair dele com um carro velho, e ele vem e encosta o carro velho dele no seu carro. Aí ele vem para você, me perdoa, foi sem querer, e você olha o seu carro zero, agora com um arranhado por causa do carro velho do vizinho, e você, tá bom, eu te perdoo. Aí você vai dormir. Na manhã seguinte você ouve de novo um barulho, é o vizinho tirando o carro da garagem, e ele agora veio e tornou a bater no seu carro, e o carro agora amassou mais, e o vizinho vem desesperado, me perdoa, foi uma imperícia minha, e você tem que fazer o quê? Perdoa.